Já. Tudo bem? Muito bem, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 16 do mês de abril para estudar o livro Roteiro, psicografia de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Eu, como sempre digo, você encontra esse livro em PDF na internet ou na livraria mais perto de você, Livraria Espírita, também pela internet. Muito bem, então, só relembrando os dois últimos capítulos, nós falamos da fé religiosa e do serviço religioso, hoje através do que nós temos aí nas mais modernas igrejas. E hoje, então, nós alcançamos o capítulo 13 de Roteiro, que é intitulado A Mensagem Cristã. Lembrando que você pode fazer as suas perguntas, também aí as suas considerações, através aqui da nossa página, inbox, né? Você pode botar sua mensagem, botar sua mensagem aí e a gente vai respondendo ou discutindo, se for possível. Então, começando a leitura. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando embora o devido respeito a todas as escolas da revelação da fé, com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos, as dominações políticas convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Vamos aqui já ter esse comentário. Evidentemente que a fórmula aplicada por Jesus foi do ensinamento mais simples possível, através do exemplo e através também de palavras simples. Isso em todo o Evangelho. Ele trouxe uma mensagem ao povo naquela época com a linguagem que era apropriada naquele momento. E, em alguns ensinamentos, Jesus, então, deixou vários assuntos no ar. Ele deu um toque inicial, se assim nós podemos dizer, e daí ele prometeu um Consolador prometido, que mais à frente viria, para destrinchar, para aprofundar o conhecimento. Então, a doutrina do Cristo é muito simples, só não entende quem não quer entender, não é verdade? Então, diz Jesus, ama a Deus, nosso Pai, ensinava ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o seu entendimento. Então, 2000 anos antes do Cristo, veio Moisés, implantou os 10 mandamentos e implantou a ideia de um Deus justo, evidentemente, mas muito rígido. Por quê? Porque o povo cultuava muitos deuses. Então, Moisés, à época, teve que tomar essas providências. Aí vem Jesus, 2000 anos depois, e ele utiliza o mesmo ensinamento de Moisés, no entanto, trazendo Deus como um Deus de amor, além de justo, um Deus de uma beleza e de uma bondade extrema. Então, ele traz alguns ensinamentos para nós, por exemplo, ama o próximo como a ti mesmo, perdoa ao companheiro quantas vezes se fizeram necessárias, o amor, o perdão, empresta sem aguardar retribuição. Então, é fazer sem olhar se a pessoa vai poder te pagar, te retribuir, te fazer algo em troca. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Aí também está intrínseco o perdão. Ajuda os adversários.
Tem lá no Evangelho, amai os vossos inimigos. Não condenes para que não sejas condenado. Eu vou pedir só licença aqui para eu fazer um compartilhamento. Aí mais pessoas podem ver também, né? Continuando, a quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Então, dê mais do que você recebe. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue ele com 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade te não tente o coração. Os últimos serão chamados, não é? Quem se humilha será exaltado. Humildade. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e recebereis. Sede misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Então Deus vai nos recompensar infinitamente por tudo aquilo que a gente acaba se sacrificando desse lado aqui. Resplandeça a tua luz, deixa a tua luz brilhar. Não coloquei a candeia sob o alqueire. Tem bom ânimo. Tenha coragem, esperança. E a doutrina espírita é a doutrina da esperança. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, porque a caridade é o esquecimento de nós mesmos em razão do próximo, daquele outro que está precisando naquele momento, naquela hora. Nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no Calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. E diante desses apelos, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de editos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Então, todo mundo, quando desencarna, quer ir para o céu, ou pelo menos para nosso lar, né? É uma brincadeira dos espíritas. Quando morrer, eu quero ir para nosso lar. Mas, para morrer e ir para algum lugar interessante, nós precisamos aprender a amar aqui. Porque se não chegar lá, como é que faz? Tem gente que aqui vê defeito em tudo. Vai chegar no céu, vai começar a ver defeito até nos anjos, né? Nos arcanjos. Então, esta lição 13 aqui do livro Roteiro, ele abre bem os nossos olhos para os ditames do Evangelho, para tudo aquilo que Jesus quis dizer e disse no Evangelho quando ele esteve aqui na Terra. E olha que interessante, tudo que nós lemos aqui que Emmanuel reescreve nesse texto: ama o próximo, perdoa, dá sem querer nada em troca, ajuda, não condenes, a quem te pedir a capa, dê logo a túnica, não é? Humildade, libertação, misericórdia, tenha compaixão do outro. Não é para ter dó do outro, é compaixão. Faze o bem, resplandeça a tua luz, deixa a sua luz brilhar. Nós podemos fazer muito. Nós não utilizamos toda a nossa capacidade mental, intelectual para o que nós podemos fazer. Então, a mensagem cristã é essa. Mas nós precisamos, como eu sempre digo,
tirar Jesus por detrás das linhas do Evangelho, das palavras, das frases, e colocar Jesus na prática, com essas coisas simples que ele falou. E nós não achamos tão simples, porque tudo o que Jesus falou implica na nossa, no término da nossa acomodação mais íntima, dos nossos valores, não é? Então é mais fácil julgar do que não julgar. É mais fácil cobrar do que dar alguma coisa sem cobrar, sem querer nada em troca. Então acho que é isso. Nós temos algum comentário? Alguma pergunta? Não? Então vamos seguindo em frente, porque nós vamos agora, então, ao capítulo 14. Aqui do nosso estudo. Para quem chegou agora, nós estamos estudando, como você já sabe, o livro Roteiro. E vamos chegar até o final do Roteiro. Bom, já no capítulo 14, ele fala assim, Evangelho e alegria. Evangelho e alegria. Grande, texto de Emmanuel, grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. É verdade, um dia uma pessoa falou para mim, eu acho que o espiritismo de vocês é uma doutrina muito amarga, prega o sofrimento, tem que aceitar tudo. Aí eu disse, olha, então você acha que está equivocado, porque a doutrina espírita não prega o sentimento e não prega o aceitar tudo. Ela manda, ela pede para usar o crivo da sua razão, do seu entendimento. Mas para isso, nós precisamos estudar para ter esse entendimento, para saber ter esse crivo da razão. E, muito pelo contrário, não prega o sofrimento, prega a esperança, prega a verdade. Então, diz aqui Emmanuel, indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, porque as religiões manipulam o que Jesus disse, com certas etiquetas de culto exterior, com a criação de rituais, com a criação de alegorias completamente desnecessárias para o cristianismo. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Então, Maria, jubilosa, que aceitou ser mãe do Cristo, de Jesus, na reencarnação dele, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Então, até hoje, tem muita gente que acredita que Maria, apareceu um anjo para ela dizendo que ela ia ser mãe de Jesus. Na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Mas não foi um anjo, foi um espírito. Diz aqui Emmanuel, foi um mensageiro divino. E veio compartilhar com ela que ela havia se comprometido já no plano espiritual para ser mãe de Jesus. E Maria tinha uma missão interessante, ela precisava educar Jesus como filho, porque nós precisamos dar as informações para as crianças. E Jesus tinha aquela personalidade, é claro que ele já era Jesus, mas através de Maria, que soube carregar essa tarefa até o fim. Jesus poderia ter nascido num castelo de ouro, ser filho de reis, de faraós, mas ele prefere nascer na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Então, muita gente ainda pergunta hoje
onde Jesus ficou dos 12 aos 30 anos. Deve estar se perguntando, mas Jesus tem lá a passagem onde ele conversou com os doutores da lei, com 12 anos, aí Jesus some e só vai reaparecer novamente na história do Evangelho com 30 anos, para começar a sua missão, como diz aqui Emmanuel, numa festa nupcial. Foi a primeira vez que Jesus falou em público, foi numa festa de casamento, não é? Então, aí outro dia alguém me falou assim, eu já sei onde Jesus esteve dos 12 aos 30. Ele saiu da Terra, ele foi embora, foi governar um pouco o planeta, aí ele voltou com 30 anos, não pode, né? Ou então ele foi lá com os essênios, para ter um conhecimento maior. O que os essênios, sem querer desmerecer os essênios, acrescentariam a Jesus no seu conhecimento que ele já precisava passar? Então, eu respondo com muita simplicidade quando alguém pergunta o que Jesus ficou fazendo dos 12 aos 30? E eu digo, ele ficou fazendo mesa, cadeira, porque Jesus era carpinteiro. E foi um dos melhores carpinteiros, porque o pai era carpinteiro e ele herdou, evidentemente, a profissão do pai. Aos 30 anos, sabendo que ele tinha aquele tempo de trabalho, ele foi então ter com as multidões. Bom, como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra do mundo, o Senhor principia sua pregação à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura da sua doutrina. Então, se Jesus Cristo tem uma igreja, ele é a terra, é a natureza. Se Jesus Cristo tem um altar e não o tem, o seu altar seria um barco de pescador em que ele entrava ali, pegava emprestado, pedia para se distanciar um pouquinho mais da margem, para que ele pudesse ali fazer as suas conversas com o povo daquela época. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se nas infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes do futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. E Jesus era muito feliz, muito alegre, muito risonho. Não tem aquela ideia de um Jesus introspectivo, um Jesus triste. Não, Jesus era feliz. Ele cantava com a multidão, ele cantava com seus discípulos, recitava, conversava. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Então ele vai lá onde Lázaro está, já em estado letárgico, e ele, entre aspas, ressuscita Lázaro, que ninguém queria, estava lá já jogado, porque era um paciente de Hansen, como nós dizemos hoje, e à época era um leproso, não é? Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de um bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. Também a prostituta, Madalena, que ninguém queria, todo mundo escorraçava. Lázaro, que eu já citei há poucos momentos, se ergue do sepulcro e é a vida triunfante que segura
que ressurge imortal. E ainda, de suor sangrento, das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flutua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Eu vou ler para você de novo. Pois pega aqui para mim. Eu vou ler de novo esse último parágrafo. Ele diz assim: e ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para que o mundo inteiro, com o sol da ressurreição, a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Então Jesus, à sua época, enfrentou o caos humano. Jesus foi negado por um dos seus discípulos que ele mais amava e ama por 3 vezes. Jesus foi traído por um outro companheiro, outro discípulo que ele amava igualmente, Judas. Mas ele sabia que seria crucificado, seria entregue aos injustos, mas ele foi até o fim. E aí, ele, em último momento, pede que o Pai perdoe todas aquelas pessoas, porque elas não tinham entendimento, elas não sabiam o que elas estavam fazendo, e só no decurso dos séculos elas entenderiam o que estava acontecendo naquele momento. Que luz era aquela que, conforme diz Emmanuel, seria o roteiro, que é o livro que nós estamos estudando, para a humanidade. Então você já deve ter percebido que o tal do roteiro que nós estamos aqui estudando é nada mais, nada menos que o Evangelho de Jesus Cristo, que é o roteiro para a humanidade. Pode ser que haja um outro roteiro, pode ser que haja aí outras opções de roteiros de vida, mas o roteiro do Cristo é um roteiro muito seguro, é o mais seguro que nós conhecemos. Por isso que Allan Kardec colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, uma curiosidade, se vocês não sabem, quando Allan Kardec foi lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho tinha um outro nome, se chamava A Imitação do Evangelho. Mas aí, o livreiro que ia editar o livro de Kardec sugeriu que ele não colocasse a imitação do Evangelho, que dava a impressão que não seria o Evangelho original, autêntico, passaria nada de uma imitação. Por que ele não colocasse, então, o Evangelho segundo o Espiritismo? E o Allan Kardec, um homem extremamente humilde e com uma inteligência rutilante, ele, então, acatou a ideia do livreiro Didier e colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é este roteiro que nós temos hoje aqui nas mãos. Bom, temos algum comentário, alguma pergunta? Não, estamos com várias pessoas aqui ligadas a nós, conversando virtualmente, não é? Então nós chegamos ao final aqui do nosso encontro. É um encontro rápido, 25, 30 minutos no máximo, e aí amanhã nós estaremos de volta para estudar mais 2 capítulos aqui do livro Roteiro. A seguir, daqui a pouco às 20 horas, nós então estaremos fazendo o Evangelho do Lar, e hoje um assunto muito especial que nós vamos aqui discutir, que é perda de pessoas amadas. Então aquelas pessoas que também participam lá do grupo da Casa do Caminho, que é com relação à perda de pessoas amadas, podem também se unir conosco aqui daqui a pouco, para que a gente fale desse assunto no Evangelho do Lar. Então é isso, gente. Nós queremos agradecer a companhia de todos em mais esta noite, em mais este vídeo, que nós deixaremos colocados aqui na nossa página, que é a Casa do Caminho de Valinhos, e que você pode acessar. E a gente pede que você
compartilhe este vídeo, que você divulgue o quanto pode, para que a gente possa alargar cada vez mais esses conhecimentos. Ok? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Até amanhã com um novo encontro do livro Roteiro. Muito obrigado.